Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, a gente colocou um vídeo aqui no canal falando sobre entidades cruzadas. É isso mesmo. Eu acho que era uma polêmica muito grande na mente de vários médios, né? E a gente tentou esclarecer aqui para vocês o que é entidade cruzada. Nesse vídeo aqui, a gente vai tentar explicar para vocês outro termo, que é a entidade virada. É isso mesmo. Ou quando a entidade, o famoso virar a banda. Já ouviu falar sobre isso dentro do seu terreiro? Ou já ouviu falar sobre isso em alguma vez? Ou já até mesmo presenciou essa situação? Nossa, a entidade virou a banda. A gente vai tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Então pedimos a você que se inscreva, compartilhe e acompanhe esse vídeo até o final. E não esqueça, pessoal, se inscreva no canal, ajude o canal deixando a sua curtida e se você deseja ajudar mais ainda, torne-se membro aqui do nosso canal, ok? E vamos lá para o conteúdo. Pois bem, pessoal, como eu havia falado para vocês, a gente colocou aqui no canal falando sobre entidades cruzadas. Ao contrário da entidade cruzada, a entidade quando cruza as energias, né, que ela está recebendo o auxílio de uma outra linha ou recebendo o auxílio de uma outra entidade, a entidade virada, quando ela vira, ou o famoso termo virar a banda, existem algumas questões que a gente tem que colocar em relevância aqui. Primeiro, o termo entidade virada é quando ela muda sua postura, muda sua conduta e muda também o seu comportamento. É isso mesmo. Este, propriamente dizendo, é o famoso ditado entidade virada. Tá ok? Vamos dar um exemplo bem simples. Não sei se vocês já passaram por isso, ou se vocês já presenciaram ou já ouviram falar sobre isso, né? A entidade necessariamente virada é quando é aquela entidade calma, tranquila e ela simplesmente começa a ter um comportamento agressivo, um comportamento às vezes um pouco mais grosso, né? E isso quer dizer que a entidade virou a banda. Patrick, isso é certo? Isso é correto? Vamos lá, pessoal. Sim, isso é possível e acontece. Este primeiro termo que a gente está dizendo, quando a entidade ela tem uma postura e ela muda completamente o seu comportamento, às vezes ficando mais agressiva, mais dura, mais firme. Isso pode ocorrer por conta de vários fatores. Os principais fatores que pode ocasionar nesse termo entidade virada, da forma que a gente está dizendo aqui, é a energia de quem está conversando com a entidade, ou seja, do consulente ou de quem estiver ao redor. Um exemplo bem simples que eu vou dar a vocês aqui. Vamos dar um exemplo que chega um Exu, né? O Exu ele é calmo, ele está conversando ali com o consulente, ele está conversando com os médios e aqueles médios às vezes não está escutando, né? O que a entidade está falando. E a entidade ela precisa passar, a espiritualidade precisa passar aquele recado. Como às vezes o médium ou o consulente não está prestando atenção, ou as pessoas não estão prestando atenção ali na entidade, ela vai mudar o seu comportamento, ser mais grossa, mais rude, para que as pessoas tenham um pouco mais de concentração no que ele está dizendo. Então ele vai virar, aí será uma entidade virada. Ela mudou o seu comportamento. Uma outra questão também que pode ocasionar nesse sentido de entidade virada que eu estou dizendo, pessoal, é a energia de quem esteja ao redor daquela entidade. Isso mesmo, vamos dar um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem. Um Exu, ele está ali realizando ali a sua consulta e ele está calmo, tranquilo, enfim. Só que o consulente, a pessoa que está passando ali conversando com o Exu, às vezes está com uma obsessão espiritual. Ou seja, aquela pessoa está com o quiumba do lado, está com o espírito negativo. Para que o Exu possa ajudar aquela pessoa,
ele precisa o quê? Mudar o seu comportamento. Ele precisa ser mais grosso, ele precisa ser mais violento e ele precisa ser mais rude. Mas não para promover o medo na pessoa, e sim promover a autoridade naquele quiumba, naquele espírito negativo que está ali naquele momento. Então ele vira a banda, tá ok? Esse é o primeiro termo quando se trata de entidade virada. Agora, um outro termo que muitas pessoas utilizam também, que é algo que não existe, só para esclarecer para vocês, é um mito, quando a entidade ela é de umbanda e a pessoa às vezes vai num terreiro de candomblé e a entidade se manifesta. E a pessoa fala que a entidade está virada. Não, esse termo é um mito, certo, pessoal? Esse termo aí é um mito, porque a entidade ela não tem religião, né? Então a entidade ela pode transitar em vários lugares, em várias religiões. Então, quando a entidade, se você trabalha na Umbanda, a entidade ela vai lá para o Candomblé ou para a Quimbanda, ela não é uma entidade virada, simplesmente ela está se manifestando. Lembre-se que a religião é sua e não da entidade. Um outro termo também que é um mito, pessoal, é o horário. É isso mesmo. Antigamente as pessoas falavam que chegava, vamos dar um exemplo aqui, meia-noite ou 3 horas da manhã. Se a entidade continuasse incorporada, ela ia virar a banda. É isso mesmo. Ela ia ficar mal, ela ia ficar ruim. Ela ia começar a ficar negativa, mudar o seu comportamento por conta do horário. Também é um mito, pessoal. Devemos entender que para qualquer entidade não existe... a gente encontra isso até em canções, né? Não existe nem dia e não existe noite. E também não existe hora. Então, independente, passou da meia-noite, passou das 3 horas, a entidade continuará sendo a mesma, tá ok? Mas agora a gente vai para o termo mais conhecido e mais utilizado quando se trata de entidade virada, ou quando a entidade vira a banda. É quando a entidade fica totalmente agressiva e muitas das vezes pode até machucar o próprio médium. É o famoso entidade que virou a banda. Era uma entidade de luz e ela acaba se tornando uma entidade trevosa em termos, né? A famosa entidade virada, ou seja, virou a banda. Pessoal, isso é possível? Isso acontece? Sim, acontece. São casos raros, mas pode acabar acontecendo. Agora vamos tentar explicar para você o porquê isso acontece e como acontece. Vamos lá. Necessariamente quando isso ocorre, pessoal, não é a entidade, certo? Não é a entidade. Mas vamos tentar explicar para vocês. Manifestação mediúnica, a entidade está incorporada e para que aquela incorporação esteja em plena sintonia, o médium deve continuar com a sua vibração elevada até mesmo durante a incorporação. É isso mesmo, principalmente para os médiuns que são conscientes. A sua vibração, o seu mental, o seu psicológico, a sua elevação espiritual, ela tem que continuar equilibrada durante a incorporação. Mas pode ocorrer o seguinte, aquele famoso ditado do médium bambear na hora da incorporação. Então, ele começa a baixar ali a sua vibração, mesmo incorporado. Isso ocorre, pessoal, viu? Um médium ele está incorporado, vamos dar um exemplo com o Exu, e ele começa a baixar a sua vibração. Ele abaixando a sua vibração, o Exu ele começa a se afastar. A energia do Exu, a ligação que ele está ali durante a incorporação, começa, né, a ficar mais fraca. A energia do Exu começa a se afastar. Então o que ocorre? O Exu, a energia do Exu em si, começa não a se transformar, mas aquela energia que o médium estava recebendo ali da entidade, começa a abrir espaço para energias que estão mais sintonizadas com você. Ou seja, você pode acabar tendo uma manifestação de um espírito trevoso obsessor. E isso eu estou dizendo na própria incorporação de Exu. É como se, vamos dar um exemplo aqui, estivesse Exu aqui, né? E o Quiumba estivesse aqui.
né, manifestado em você. Conforme a sua vibração vai caindo, o quiumba vai chegando perto e o Exu vai se afastando. Chega aqui, aí o seu corpo já consegue sentir a sensação tanto do quiumba quanto também do Exu. O Exu, infelizmente, ele vai tentar proteger, ele vai tentar impedir, mas o médium, o corpo do médium, o psicológico do médium, está com a vibração baixa. Então, por mais que o Exu ele tenta impedir e proteger, ele não consegue ter essa capacidade, por conta do próprio médium, da vibração do médium. E essa energia vai continuando caindo. Então, já começa aqui o quiumba a dominar o corpo do médium. O quiumba chegando e se manifestando, ele continua com as mesmas características e até mesmo se apresentando da mesma forma que aquela entidade que estava no momento. Só que aí ele fica, como todo mundo sabe, agressivo, violento, às vezes prejudicando tanto os consulentes quanto também o próprio médium. Aí algumas pessoas acreditam que sejam a entidade virou a banda, ou seja, a entidade ficou ruim, ou até mesmo a própria entidade deu espaço para o espírito trevoso se manifestar. Mas necessariamente, como eu disse, não é a entidade que deu espaço, e sim o médium que proporcionou para que isso ocorresse. Então, é bom o médium aí ser atento e sempre estar com a sua mente, a sua elevação espiritual sempre ali, ó, né, na altura correta, ou seja, sempre esteja elevando a sua vibração espiritual. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se caso, né, você conhece o famoso entidade virar a banda ou entidade que vira, se você conhece um outro termo diferente, alguma explicação diferente, deixe nos comentários desse vídeo. A gente vai analisar e, se possível, a gente traz mais vídeos falando sobre esse assunto. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse conteúdo para os seus amigos, pessoas que têm dúvidas. Tenho certeza que eles vão gostar. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.